Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui, render louvor diante daquele que é digno, digno e não há outro. Não há outro, não há outro como nosso Deus. Não há outro poderoso como nosso Deus. Não há outro fiel como nosso Deus. Não há outro digno de receber louvor e adoração como nosso Deus. Então, amada igreja, eu te convido. Você que está aí na sua casa, curve a sua cabeça, eleve seu pensamento aos altos céus. Tribute a honra, a glória e o louvor que é devido ao Senhor, aonde quer que você esteja neste exato momento. Vamos adorar e render louvores àquele que é digno. Aleluia.
1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então, quando a Camila levantou a sua voz em oração, ela disse: como sacerdote, como sacerdotisa de Deus, eu levanto a minha voz em oração. Pedro, nesta visão espetacular do Espírito Santo de Deus, revela à igreja, revela ao povo de Israel, revela a todo aquele que se achega para Cristo, que ele faz parte de uma nação de sacerdotes. Esta nação começou com Israel. Deus dispôs a nação israelita para ser a luz do mundo, uma nação de sacerdotes. Isso está escrito lá em Êxodo 19, versículo 6. Ele diz: se vocês me obedecerem e guardarem meus mandamentos, me sereis um reino sacerdotal, ou seja, uma nação de sacerdotes. Então imagine uma nação, imagine o Brasil sendo uma nação de sacerdotes, para mostrar a glória de Deus aos povos, ao mundo. Essa é a missão de Israel. Mas o povo de Israel não se ateve a esse sacerdócio, não sustentou esse sacerdócio. Então Deus abre esse sacerdócio aos gentios. Todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crê está nele e recebe dele o seu Espírito Santo e passa a fazer parte deste povo. Deus agora não tem uma exclusividade com Israel, ele nos ajunta a Israel. Ele agora tem um só Israel. A igreja não pode se desassociar de Israel. Não podemos pensar no nosso arrebatamento sem pensar em Israel. Não podemos pensar nada da igreja fora do povo de Israel. Tudo está ligado a Israel. Se há um arrebatamento, se há transformação, se há ressurreição, tudo está ligado a Israel. Ele é a luz do mundo e nós fomos inclusos nisto. Então veja o que diz: vós sois a geração, amados, quem não tem filho e um dia terá que cuidar dos filhos, porque a geração, nossos filhos, a futura geração que dará sequência ao nosso ministério. Vocês observam que de toda maneira Satanás tem tentado tragar as crianças, os adolescentes, os jovens, arrancar deles a pureza, arrancar deles o nome de Deus, a pessoa de Deus, extirpar das suas mentes o respeito, os sentimentos nobres. Toda tentativa tem sido feita neste afã, nesse desejo, essa malignidade de transformar nossos jovens alienados. Nossas crianças podem se tornar ateias, ateus, não crer mais em Deus, porque a malignidade tem tomado conta do mundo, da nação brasileira, dos jovens, em que a criança cresce em meio ao vandalismo, cresce em meio à prostituição, à violência, e de repente ela se pergunta, ou alguém a pergunta: onde está Deus? Deus existe? Se Deus existe, por que há tanta miséria no mundo? Eu já ouvi muitas pessoas perguntarem isso. Cria-se o mal, edifica-se o mal, e depois pergunta: onde está Deus que não viu essas coisas? Não é? O homem cria o mal, apoia o mal, faz o mal, e depois pergunta: onde está Deus? Deus existe? Se Deus existe, por que tantas coisas acontecem? Não é Deus quem as faz acontecer, é a maldade no coração do homem. Então nós somos chamados por Cristo agora, mas vós sois a geração eleita, e nós, como geração eleita, geramos filhos, netos, bisnetos para Deus. Nós não geramos filhos para o mundo, nós geramos filhos para Deus,
que darão sequência ao nosso ministério, que darão sequência ao nosso nome, ao teor moral, ao teor espiritual da nossa família. Nossos filhos farão isso. Nossos nomes não serão desarraigados da terra. Nossos filhos levarão o nosso nome e o nome de Deus adiante. E aí Pedro chama a atenção dizendo: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, amados, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Eu falei aqui outro dia que nós devemos ter todo cuidado com a palavra que sai da nossa boca. A palavra que sai da boca de um sacerdote tem peso, tem valor moral e espiritual. Entre a sociedade, a minha palavra, a sua palavra tem um peso moral, porque nós refletimos a glória de Deus. No reino espiritual, nossa palavra também tem um teor, tem um poder espiritual, porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e nós passamos a fazer parte desta geração de sacerdotes. Então devemos evitar falar mal um dos outros, brincadeiras indecentes, piadas indecentes, ainda mais com o nome de Jesus. Então nós, como sacerdotes, precisamos a cada dia estabelecer isso dentro de nós. Eu não sou qualquer pessoa, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você agora é sacerdote de Deus, você é sacerdotisa de Deus, você não é qualquer pessoa, a sua palavra não é qualquer uma palavra. Por isso Paulo diz, usando bem cada oportunidade, que a nossa palavra seja temperada com sal, para ministrar graça àquele que ouve. Lembremos da 1 Samuel, quando Ana, a mãe do profeta Samuel, está diante do sacerdote Eli, chorando, orando com a sua alma amargurada, porque ela não gerava e ela queria um filho. E o sacerdote, quando a vê orando, mas não ouve som, a tem por embriagada, ela diz: eu não estou embriagada a essa hora da manhã, são 9 horas da manhã, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante de Deus, eu estou pedindo a Ele um filho. Aí ela diz: eu estava orando aqui, dizendo, se Deus me der um filho, eu entregarei este filho para Deus, para que sirva para Deus, para que ele sirva a Deus eternamente. Aí o sacerdote diz a ela: vá em paz e que Deus lhe conceda a sua petição. O sacerdote dá uma palavra, ele ratifica a oração daquela mulher: vá em paz e que Deus conceda a tua petição. Então no ano seguinte nasce o profeta Samuel. Ao ser desmamado, passou o período da amamentação, ela levou ao profeta, ao sacerdote Eli, e o entregou para que fosse criado ali e servisse ao Senhor. E foi o profeta Samuel até o dia da sua morte servir ao Senhor. Então, amados, nós, como sacerdotes de Deus, a nossa palavra tem peso espiritual. A nossa pessoa representa Cristo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. O profeta Elias passava sempre por ali e uma senhora disse para o seu marido: eu tenho notado que este homem que passa sempre por aqui, eu tenho notado que ele é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, colocar uma cama, uma bilha d'água, um candeeiro, e há de ser que quando ele passar por aqui, ele possa repousar em nossa casa. Ele simplesmente passava, e ela percebeu que era um homem de Deus. O que a chamou a atenção, não se sabe, mas ela percebeu. Que as pessoas percebam que nós somos de Deus.
pelo nosso viver, pela nossa imagem, que as pessoas olhem para nós e vejam já algo diferente em nós. Ao olhar para o nosso rosto, eles vejam um brilho diferente, sintam uma paz que ninguém tem. Que as pessoas gostem de estar com a gente, gostem que a gente esteja com eles, pela paz de Deus que está em nosso coração, pelo poder do Espírito Santo que está em nós e nas nossas palavras. Então, quando nós oramos, amados, por família, ou pelo Brasil, ou por qualquer outra causa, a nossa oração tem um poder. A nossa oração, vamos dizer assim, tem lógica. A nossa oração, a nossa palavra vem carregada, não de emoção, mas de unção de Deus. Nós, porém, somos uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a revelação diz que nós estávamos nas trevas, Ele nos chamou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso agora somos filhos da luz, somos sal da terra e luz do mundo, pela graça de Deus. Amém? Então que a nossa palavra seja sempre verdadeira, a nossa palavra seja sempre temperada com sal, para dar graça àqueles que nos ouvem, encontrarem em nós, em nossas palavras, aquilo que o mundo praticamente já perdeu: a razão, a moral, a esperança, a confiança. Nós somos essas pessoas que, através do poder de Deus, trazer essas coisas para a terra. Amém? Aleluia. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos incluiu no sacerdócio real, junto com o teu povo Israel. Espírito Santo de Deus, que a cada palavra que falamos, nossos pensamentos, nosso andar, o nosso viver, seja Cristo. Que nós possamos, Pai, onde chegarmos, as pessoas possam sentir Cristo em nós. Cristo é a esperança da glória. E o poder do teu Espírito, Senhor, através de nós, possa curar pessoas, levantar pessoas, encorajar pessoas, fortalecer pessoas, dar vida àquele que está à morte, trazer para a luz aqueles que estão nas trevas. Espírito Santo de Deus, cada dia ministra os nossos corações, nos guie pelas correntes de águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor. Para a glória e louvor do nome de Jesus, nós oramos, agradecidos por todas as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.